Depois eu salvo aí. 1 Coríntios é o texto básico. Se você quiser ficar de pé, fica sentado, fica à vontade. 1 Coríntios, pode ser sentado, maravilha, pode ser sentado. 1 Coríntios, capítulo 3. Como este ministério, e eu prezo como esposa costuma falar, sou um amante da palavra de Deus. Em algumas pregações, antes a gente está amadurecendo, com o tempo a gente vai sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Tem pregações que eu leio só um versículo, uma frase, uma palavra. Tem pregação que não é uma palavra, mas eu tenho aprendido com alguns homens de Deus, e principalmente com o Espírito Santo, a dar prioridade à palavra de Deus. E nós vamos ler, irmão, os 23 versículos eu vou ler. Nunca é demais uma palavra do Senhor. Louvar a Deus é bom, contar testemunho é bom, mas a primazia é a palavra de Deus. Por ela os mundos foram criados. Pela palavra Cristo venceu o maligno, Satanás do deserto. Pela palavra a fé é gerada em nós. A palavra de Deus é tudo, irmão, é tudo. Ela deve ser tudo na minha e na sua vida. Você deve parar tudo para a palavra de Deus. Capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, vinho, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós, de Cristo, é Cristo de Deus. O último versículo antes de começar a ministrar, 2 Coríntios 5:10. Pula para o livro da frente aí, 2 Coríntios 5:10. Palavra que é rara, irmão, você pregar. O tema que eu vou pregar nessa noite que é raro. É um tema que é para a igreja. Muitos não pregam porque não têm conhecimento, porque não buscam, porque não pedem de Deus. 2 Coríntios 5:10 diz assim, ó, porque todos devemos
comparecer ante o tribunal de Cristo. Repita: tribunal de Cristo. Mais forte. Mais uma vez. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O tema, o título, o assunto que nós vamos abordar nesta noite é sobre o tribunal de Cristo. Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, uma igreja imatura, por ser nova, uma igreja por ter sido fundada há pouco tempo, uma igreja onde começou com Paulo em Corinto, na casa de Priscila de Áquila, onde ele ficou por 1 ano e meio, 18 meses, é relatado em Atos dos Apóstolos. E diante das notícias que veio através de algumas pessoas dentro da igreja de Corinto, que trouxe para Paulo alguns problemas, ele escreve essa carta para dar alguns aconselhamentos para esta igreja. Uma igreja carnal. E Paulo cita, o que nós vemos no versículo, no capítulo 3, nos primeiros versículos, uma igreja que tinha inveja, uma igreja que tinha contenda, dissensões, divisão dentro da igreja, porque um era de Paulo, um era de Pedro, que é Cefas, outro era de Apolo, e outro era de Cristo, ou seja, 4 igrejas dentro de uma, 4 grupos dentro de uma igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E através disso Paulo vem escrever, porque cada um estava construindo a sua vida, a base, o alicerce do edifício, que o edifício ali é a fé de cada um. A fé de cada um estava sendo construída. A fé de um estava em Apolo, a fé de um estava em Paulo e Pedro, a fé de outro grupo de 25% estava em Cristo. Glória a Deus. E aí Paulo vai dizer que a fé de cada um chegará um dia que ela vai ser provada. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos diante do tribunal de Cristo. Na verdade, o que chamamos de julgamento não é nada mais, nada menos do que a revelação das nossas obras diante de nós mesmos. Há pessoas, presbítero Juarez costuma dizer, só Deus pode julgar, como se ela não tivesse medo do juízo de Deus. Há pessoas que dizem, o importante é ser salvo. Eu não vou fazer nada, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou evangelizar, eu não vou falar do amor de Cristo. O importante é eu ser salvo, o importante é eu chegar no céu. Aonde você tem construído o seu edifício? De que material é feito? Em João capítulo 5, versículo 24, temos a seguinte afirmação: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória, bendito seja o nome do Senhor. O termo em grego da palavra tribunal é bema. Se refere a um julgamento para galardões, para recompensa, para salários, de acordo com as suas obras. Esse julgamento aqui é o tribunal de Cristo, que Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 3 que lemos, e em 2 Coríntios 5 e 10. Não é um julgamento para juízo, não é um julgamento para condenação, não é um julgamento para decidir se vai ser salvo ou não, pois o crente foi julgado como pecador em Cristo e já está salvo, mediante a obra redentora que Cristo fez no Calvário. Aquele que chegar no tribunal de Cristo não vai perder a sua salvação. Mas nem por isso, irmão, nós devemos nos preocupar com a obra que nós fazemos por meio do nosso corpo. Nós devemos nos preocupar, irmão, com o nosso modo de vestir, com o nosso modo de falar, com o que nós andamos, o que nós falamos, o que assistimos, o que deixamos de fazer. Porque passaremos, irmão, por um fogo,
passaremos por um tribunal. Vocês devem já ter assistido algo relacionado a um tribunal, a uma audiência, a um juiz ali com a capa preta, com a sua batina, com aquele martelo ali pronto para dar a sentença. Aleluia, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Como está a sua vida hoje para passar pelo tribunal de Cristo? Ontem nós fomos no sepultamento. Pai do pastor amigo, pastor Alex, que estou aqui, que nós fomos na vigília lá na Embaú. Perdeu o pai dele anteontem, a gente se enterrou ontem. O pai dele já se foi guardado para o dia do tribunal de Cristo. Eles creram, um jovem lá chamado Gabriel fez um apelo para o pai dele no leito de morte, e o pai dele se arrependeu aos 45 no segundo tempo. Aleluia, como o ladrão da cruz foi salvo. Mas quantos? Aprove ao Senhor, igreja, que todos nós compareçamos no tribunal de Cristo, porque se nós chegarmos no tribunal de Cristo, é sinal que nós fomos salvos. Vamos versículo 15 aí, ó. 1 Coríntios 3,15, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo. Vai ter irmão, vai ser salvo no último minuto. Vai ter que vai ser salvo pelo fio da navalha, como que queimado pelo fogo, escapou do fogo no finzinho. Glória a Deus. Bema é um local elevado, cujo acesso se fazia por degraus. Bema é uma plataforma, Bema é uma tribuna usada em relação ao assento oficial de um juiz. A estrutura assemelha-se ao trono que Herodes construiu no teatro em Cesareia, e ao qual ele usava para assistir aos jogos e fazer discurso ao povo. É um palanque, é um púlpito. Será o bema, será manifesto no reino espiritual, logo após o arrebatamento da igreja. Aleluia. Muitos confundem o tribunal de Cristo com o juízo final. E aqui não é preciso destacar o lugar do bema de Cristo, possivelmente dará nos ares, pois lá será o encontro de Cristo com a sua igreja. No momento do arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada. Cristo não vai descer nessa terra pecaminosa, podre, cheia de pecado, quando a seus pés, santo neste lugar. Não, a igreja será arrebatada e se encontrará com Cristo nos ares. E desse encontro, antes de entrar no céu, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, que é o bema, que é o assunto desta noite. O tribunal de Cristo, o bema, é o julgamento das obras dos salvos. Juízo final, até Apocalipse 20, é a condenação dos ímpios para um lago de fogo e enxofre. E o presidente Zé aqui já deu uma palhinha, um beijinho na flor, falando do julgamento dessas pessoas até o inferno. A Bíblia diz no final, capítulo 20 de Apocalipse, que o mar vai entregar seus mortos, o inferno vai entregar seus mortos, a morte vai entregar seus mortos, e eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Terrível. Quem morre em Cristo passa da morte para a vida. Agora, quem morre sem Cristo, irmão, vai morrer 2 vezes. É terrível. Por isso, irmão, a mensagem do Evangelho é urgente para essa geração. Nós temos que gritar nos ouvidos dos nossos amigos, nossos colegas que não são crentes. Você está ouvindo, assistindo pelo Facebook, eu fiz questão de transmitir essa palavra. Se converta, aceite Jesus, entrega a sua vida para ser salvo. Glória a Deus. A Bíblia diz, eu gosto dessa frase. A Bíblia diz, porque quando você cita a Bíblia, irmão, você está respaldado. Contar testemunho é bom. Às vezes você cita alguém, no seu testemunho é bom, mas falar da Bíblia é muito melhor.
A Bíblia diz em Mateus 24 que o inferno ele foi feito para o diabo e os seus anjos, ou seja, os demônios. O inferno não foi feito para nenhum ser humano, mas por causa da desobediência, muitos serão lançados. Muitos já foram lançados, já estão sofrendo. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Para onde foi o rico após a morte? Para o inferno e no ar de sepultura, erguendo os olhos em tormento. O bema tribunal de Cristo se dará logo após o arrebatamento da igreja, antes das bodas do Cordeiro, que será o período da grande tribulação. Eu acredito, Marcelo, que a igreja será arrancada. Já trouxe esse estudo aqui, já defendi na 7 de fevereiro desse ano, que a igreja vai passar. Eu acredito que a igreja passará por parte da tribulação. Eu creio nisso. E aí o tempo de Cristo se dará ainda no restante da tribulação aqui. Qual foi o tempo do ministério de Jesus aproximadamente? 3 anos e é tempo suficiente para Jesus galardoar todos e ainda nos levar para as bodas. Vamos trazer, quem sabe, domingo da ceia do mês que vem, eu trago essa palavra aqui sobre as bodas do Cordeiro. Por isso estejamos preparados, igreja, porque o dia e a hora ninguém sabe. No tribunal de Cristo ninguém será condenado, mas todos serão julgados. Olha o que diz Romanos 8:1, para aqueles que querem permanecer em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que maravilha. 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes de todo o tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Romanos 14, do 10 ao 12. Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si. Não vai ter como eu prestar conta pela minha esposa ou pelos meus princípios. Você não vai conseguir prestar conta pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe. Você prestará conta de si. Glória a Deus. No que nós seremos julgados? Nas nossas Apocalipse 22, 12. Aleluia. Bendito seja. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua. Olha aí, ó. Não vai ser segundo a sua voz, não vai ser segundo o seu talento, não vai ser segundo a sua sabedoria, não vai ser porque você cantou fora do tom ou melhor do tom, não vai ser porque você pregou na homilética ou na exegese. Aleluia, vai ser pela sua obra, e só Deus sabe qual foi a intenção de que você fez. Muitos cantam bonito, muitos têm banda bonita, muitos têm orquestra, muitos têm vários instrumentos, muitos têm muito curso, muita teologia, muitos têm muita coisa na terra. Mas cada um de nós seremos julgados pela intenção que nós fizemos. Não vai ser o pastor que vai julgar, não vai ser o pastor presidente, não vai ser o Supremo Tribunal Federal, vai ser, aleluia, o Supremo Tribunal Eterno de Cristo. Aleluia, Quais os critérios? Vai ser julgado a intenção que foram feitas, porque
porque Deus não vê como vê o homem. E quais serão os prêmios? Galardão, coroas, não para nos glorificar, mas para glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. As obras passarão pelo fogo de Deus. Sabe o que é este fogo? É o próprio Espírito Santo de Deus. As obras vão ser postas ali, numa mesa, digamos assim, para a gente fazer uma analogia. As obras vão ser postas ali na frente do tribunal. Não vai ter advogado, não vai ter promotor para acusar, nem advogado para defender, não vai precisar de testemunha, não vai precisar de nada que tem um tribunal terreno. Vai ser um tribunal celestial, um tribunal eterno, um tribunal, aleluia, aonde o Espírito Santo de Deus será um fogo consumidor que passará essas obras para ver se ela vai ser aprovada ou não. Meu Deus, é forte demais. O crivo que irá determinar se as obras foram reprovadas ou aprovadas. Quem será o juiz deste tribunal? Será Cristo. Aleluia, e a glória a Deus. Será o próprio Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele julgará. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus será o juiz deste tribunal. Olha aí 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo, Bibliologia. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Só para Paulo? Não, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua. Glória a Deus. Olha aí João 5:22, Bíblia, João 5:22, a Bíblia diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o. Guarda essa palavra aí, João 5:22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E ele diz, Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É Jesus quem vai julgar. Isso te conforta ou te preocupa? Três obras aqui, três edifícios que passarão pelo fogo são indestrutíveis. O fogo não tem poder de destruir esses três tipos de edifício representados pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas. E se nós olharmos para o tabernáculo que Deus deu a planta para Moisés, os materiais ali, alguns materiais são esse aqui, ouro, prata, o peitoral do sumo sacerdote era de 12 pedras preciosas. Aleluia. E algumas coisas a gente amava ali ainda, hein? Glória, que também não queima. Mas três obras, três edifícios que passarão pelo fogo vão ser destruídos, vão ser consumidos, vão ser deteriorados pelo fogo, que são madeira, feno e palha. Essas obras aqui, esse edifício vai ruir. Esse edifício não vai ter um galardãozinho, não vai ter um brochinho, não vai ter um clips de galardão. Essas pessoas estarão como nuas diante de Jesus, irmão. Pensa numa vergonha, mãe. Lembra que Adão, quando Adão pecou, aí ele percebeu que eles estavam nus e sentiu vento. Aí pegou folha de figueira, Moed também estou aqui, o outro Moed me todo domingo passado, sobre a figueira, que tinha folha, mas não tinha fruto.
Adão e Eva pegou a folha da figueira, se cobriu para tapar sua vergonha, deu um jeitinho humano. Aí Deus desceu e falou: que é isso? Por que vocês estão nus? Por que vocês se esconderam? Ah, porque eu estava nu e me vergonhei. Quem falou para vocês que estava nu? Os olhos dele foram abertos. No tribunal de Cristo, no Bema, os olhos de muitos serão abertos. Passarão a vergonha na frente de toda a igreja de Deus. Lembra de Noé? Quando a arca pousou no Monte Ararat, ele saiu, plantou uma vinha, dali uns tempos ele fez um suco ali de 100% uva. Tomou ali, tomou várias, daqui a pouco estava peladão. Aí Cã viu, em vez de calar a boca dele, na dele, fez como muitos faz, abre a sua bocona para o outro, fofocou para os dois irmãos. O pai se irou quando soube que passou para ressaca. Foi lá e amaldiçoou o Cã, que ele seria servo de todos. Nudez, vergonha. Muitos daquele dia, diante do Bema, do tribunal de Cristo, passarão vergonha. Diante de todos. Aquilo que eles fizeram em oculto, aquilo que só Deus viu, aquilo que ninguém viu, que o pastor não viu, o pai e a mãe não viu. Meu Deus, a gente começa a ficar preocupado aí, né? Aquilo que foi feito com segundas intenções serão mostrados diante de todos. Todos verão qual foi a intenção daquela pessoa ver aquilo. Vamos começar pelas obras indestrutíveis, o que cada uma dessas 6 obras representa. Primeiro, material, ouro. O ouro hoje só não é o metal mais caro, mas naquela época era o metal mais valioso. O ouro era o bem mais valioso no Antigo Testamento, tanto que os utensílios que foram feitos no tabernáculo, o candelabro mesmo que ficava no lugar santo, do lado esquerdo que entrava, era de ouro batido, ouro maciço, ouro puro. Não tinha um fiozinho de madeira, não tinha um fio de cobre, não tinha um fio de bronze, não tinha uma pedrinha preciosa. O candelabro, o castiçal de ouro, a menorá, era ouro puro. O altar de holocausto ficava na entrada, era de madeira de acácia, revestido de ouro. A pia que o sacerdote se lavava era de cobre ou de bronze, depende da versão. A mesa com os pães era de madeira de acácia, coberta, forrada com ouro. O altar de incenso, da preguiça olhei aqui, era de madeira de acácia, forrada de ouro. A arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, era de madeira de acácia, forrada com ouro. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, ou é para Deus. O ouro na Bíblia são as coisas divinas. A igreja em Odisseia, capítulo 3, versículo 18, ele fala para a igreja: aconselho-te que de mim compres ouro provado para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas. Aleluia. Esconda a vergonha da tua nudez, colírio ungido para que vejas, bendito seja o nome do Senhor. O ouro aponta para Deus, o ouro aponta para a realeza. Quando o menino Jesus nasceu, não no dia 25, aqueles sábios, que a Bíblia não diz que eram 3 reis magos, diz que eram sábios, eles trouxeram presentes para ele. Vocês lembram? Ouro, incenso e mirra. Ouro para o menino rei, ouro para o menino Deus, ouro que posteriormente os pais teve que descer para o Egito por causa da matança de Herodes, serviu para eles sobreviver financeiramente. Aleluia. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. Aleluia. Não tem coisa melhor do que você fazer algo para Deus. Olha aí, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Meu Deus,
É lindo. Portanto, quer comais, coisa boa, quer bebais, maravilha, ou façais outra qualquer coisa, farei tudo para a glória do pastor, para a glória do presbítero. Até pede esse nome, né? Fazei tudo para a glória do pastor presbítero. Fazei tudo para a glória. Está comendo? É para a glória de Deus. Está bebendo? É para a glória de Deus. Está com roupa nova e vestido? É para a glória de Deus. Está com iPhone 17? É para a glória de Deus. Está com Xbox 6, 5, será? É para a glória de Deus. Está com um carro zero? É para a glória de Deus. Está morando numa casona? É para a glória de Deus. Tudo que nós façamos é para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. As obras feitas por uma pessoa com coração manso e contrito, a Bíblia ensina que é feita em João 3,21. João, só Bíblia hoje, por enquanto só Novo Testamento. João 3,21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Meu Deus, olha aí. A fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em. Olha aí, ó. E outra, aquele que faz as coisas para Deus, ele não tem vergonha. É o que diz João, que ele faz a luz. Ele saiu das trevas. Lembra quando você bebia, às vezes, bebia escondido? Quando você fumava, fumava escondido. Quando eu era moleque, aqui, ó, na rua Luísa, tinha um terreno baldio. Tem que falar baixo, tem que falar. Tem que saber o que vai falar, tá? Estou filmando. Tinha uns rapazes, uns jovens que iam, né, fumar ali um baseado. Eles iam para o fundo do terreno, fumar escondido. Hoje em dia banalizou, ele faz tudo escondido. As pessoas tudo peladas, os caras pelados, tendo relação no meio da rua, fumando, usando droga, heroína, injetando tudo na frente de todo mundo. É um pandemônio. Antigamente até o pecado não era escondido. As pessoas se escondiam para fazer. Fumavam escondido. As meninas saíam de casa, às vezes, as meninas crentes, ou os meninos crentes, era coisa guarda-roupa. Saia com a roupa escondida, a menina saia escondida, topzinho, né? Saia com o vestido até o pé, aí ia na casa da amiga, tocava de roupa, escondido. Naquela época não tinha rede social, não tinha foto, não postava, dificilmente o pai e a mãe sabia. Aqui, ó, no tribunal de Cristo, as vergonhas serão descobertas, mas aqueles que fizeram a obra de Deus, aqueles que fizeram obras para Deus, não vai ter vergonha nenhuma. Quando usamos nossos talentos, nossos dons em favor de Deus, estamos fazendo obras de ouro. Olha aí, ó, Velho Testamento, Provérbios 19, 17. Provérbios 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Quem empresta ao pobre, irmão, está fazendo um favor para Deus. E Deus não deve favor para ninguém, Ele vai te pagar. Você fez por Deus, você ajudou alguém, você estendeu a mão. Quantas pessoas você ajudou em 2025? Se você permanecer em Cristo naquele grande dia, você vai receber galardão por isso, porque você não fez para se aparecer, você fez para Deus. É isso que Deus quer de nós. Olha aí, Mateus 5,16, ó. Mateus 5,16. Aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas e glorifiquem o vosso que está no. Olha aí, ó. Se a sua obra está brilhando, se o que você está fazendo está sendo manifesto para a glória de Deus, está cumprindo o seu propósito. Não beba, você vai ser galardoado. A sua obra será como ouro, passará na prova do fogo, e você vai receber o seu galardão, vai receber uma coroa de glória. Segundo material, prata. Isso aqui também é lindo. A pia era de prata, a pia era de bronze. Mas a Bíblia ensina que a prata, ela significa redenção. A prata é o preço da redenção. O que é redenção? Alguém está preso, eu vou lá redimir, é como se chegasse um habeas corpus.
Natal. Eles foram redimidos por 15 dias, 20 dias, não sei qual é o tempo da saída. Jesus foi vendido por 30 moedas de José também. José é o tipo de Cristo. José foi vendido por 20 moedas de prata. A Bíblia diz em ele que o escravo valia. Se o animal do dono daquele escravo matasse o escravo, o dono tinha que dar à família 30 moedas de prata. Era o que vale o escravo. Foi o preço que deram por Jesus. Cristo, que tem um valor inestimável, irmão, incalculável para nós, foi vendido como escravo. Era o meu preço, era o seu preço. Era nós escravos no mundo, escravos no pecado. Cristo nos tirou a prata, a ponta, para a vida de Cristo. Quando havia guerra, nos tempos bíblicos, os soldados recebiam moedas de prata como pagamento, como uma recompensa pela sua redenção. Era o sacrifício de guerra. Ou seja, o soldado sobreviveu àquela batalha, ele foi redimido, porque um soldado não vai para a batalha, ele vai morrer. Ele vai mais para morrer do que para voltar vivo. Quem serviu o exército aí, os combatentes aí da Primeira Guerra Mundial de 1914, da Segunda Guerra Mundial de 1939, os sobreviventes, quando ia para aqueles campos de batalha, irmão, ia sabendo que ia voltar, já vivia da família, já deixava ficar tudo resolvido, porque quando se vai para um campo de batalha, é 90% de chance de você morrer. E aí, quando eles voltavam da guerra vivo, recebiam moedas de prata como galardão, representando a sua redenção. Está entendendo? Igreja inteligente. Já no Novo Testamento, a Bíblia ensina que a prata, que a prata é a redenção feita por Cristo. Olha aí, 1 Pedro 1,18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus por esta boa palavra. Tribunal de Cristo, Bema. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha aí, ó. O pagamento era prata, o pagamento era ouro. 1 Coríntios 6:20. Olha o que diz aí, ó. 1 Coríntios 6:20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Serviço que nós fazemos ao próximo. Mateus 25, do 34 ao 40. Vai falar ali do julgamento das nações. Jesus vai falar igual com as pessoas que teve fome e me deste de comer. Ele vai chamar aquele grupo e vai falar: eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu tive nu e me vestiste. 100 anos, dia 24. Deus sabe, irmão, o que eu faço é para a honra e para a glória de Deus. Eu estou contando como exemplo e testemunho. Dia 24, fui levar uma família em casa, voltei às 4 horas da manhã, 4h20 da manhã, meu portão aberto, estacionei o carro, as meninas entraram, e aí passou um rapaz, catador, Dino, o nome dele, Dino, o senhor tem um copo d'água para me dar? A gente sempre comenta em casa, todo ano Deus manda alguém estranho na ceia de Natal, e foi o Dino. A gente fala que é o Jesus que vem. Eu fui lá e enchi uma garrafa d'água e enchi outra de Coca-Cola gelada. Comecei a conversar com ele, todo desviado, comecei a falar de Jesus. Acabamos de falar do arrebatamento e seguiu o Dino. A Bíblia diz: se você der um copo de água para um pequenino, aí você ajunta a brasa sobre a sua cabeça. Quantos que recusam? Irmão, parece uma coisa tão simples, mas tem pessoa que tem nojo, tem pessoa que não quer chegar perto, tem pessoa que tem preconceito, tem pessoa que exclui, vai pagar seu fedorento. Quantos fedorentos ele tomou naquela noite? Quantas ignorantes? Ele estava com um prato de comida,
teve a redenção. Quando você visita o inferno, quando você alimenta o faminto, quando você faz isso por amor a Jesus, aleluia, vai ter galardão naquele dia. O pastor não viu, o pai, a mãe não viu, a esposa não viu, o marido não viu, o irmão não viu, mas Deus viu. É galardão, é prata. Vai ter que, em nome de Jesus, vai chegar o dia da sua recompensa. Olha, persevera na oração, persevera na aprovação. Quando você ora, quando você intercede por alguém, é prova de amor. Hoje eu dobrei os meus joelhos e intercedi pela vida da Kemily. Ela me pediu oração ontem. Marcelo, ora por mim. Eu quero pedir oração, por quê? Ora por mim, pela minha gestação. Parece uma coisa tão simples, irmão, para muitos. Mas sabe como eu conheci a Kennedy? Casada com outra mulher. E hoje ela está num relacionamento hétero, grávida. É só meu Deus que faz isso, irmão. E eu creio que Deus me usou como instrumento quando eu estava naquele UBS, ainda não jardim, nossa hora de pátio, na recepção, me usando ali como atendente, para começar um relacionamento de amizade com ela, e dali começar a pregar o Cristo para ela, começar a mostrar o verdadeiro evangelho, e ela saiu desse relacionamento homossexual, hoje ela está no relacionamento heterossexual, hoje ela está grávida, é uma bênção. Eu orei para Deus fazer a vontade dele com essa criança, mas se a vontade dele for segurar esse bebê, que ela vai vir aqui um dia para contar o testemunho de onde Deus tirou ela. Nunca deixe de orar por ninguém. Há pessoas que eu oro para se converter durante 13 anos e ainda não se converteu. Eu vou continuar orando em 2026. Naquele dia vai ter galardão para quem ora, naquele dia vai ter galardão para quem visita, naquele dia terá galardão no beba. Você será recompensado, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Terceiro material, pedras preciosas. Como eu dei o exemplo do peitoral, que o sacerdote usava de 12 pedras, representando a dor de Israel, eram de pedras preciosas. Os noivos prometidos, que iam casar, davam para suas noivas, não porque de cores, eram pedras preciosas. E aí tinha um amigo do noivo, e aí ele ia sondar a noiva, para saber se estava bem, não tinha WhatsApp, morava longe. Ele mandava um amigo do noivo, que não era um talarico não, era um amigo fiel, um amigo verdadeiro, que ia lá para saber como é que estava a noiva, e naquela visita levava presentes, pedras preciosas. É o amigo do noivo. O noivo subiu, mas deixou o seu amigo. Aleluia, não vos deixarei órfão, eu vos deixarei nu. Pedras preciosas são símbolo do Espírito Santo de Deus, ou da glória de Cristo no crente. Obras feitas através e na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas faz na sua força, faz porque tem dinheiro, faz porque canta bem, faz porque é influente, faz porque é parente de quem está liderando, porque é filho do pastor, porque é filho do pastor, porque é esposa, porque é a mãe, porque é o irmão, porque é o pai. Muitos fazem pela sua influência mundana e terrena, mas aqueles que receberão galardão, porque as suas obras foram comparadas com pedras preciosas, foi aqueles que fizeram na direção da vontade e através do Espírito Santo de Deus. Dons que são distribuídos por eles e que, quando são usados neste propósito, serão galardoados naquele dia. Olha aí Filipenses 3:3. Filipenses 3,
capítulo 3, versículo 3. Aleluia. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na... Servimos a Deus no Espírito. Enquanto você estiver tendo oportunidade na igreja, sua mão está suando, sua boca está seca, as pernas tremendo, a barriga chacoalhando, é porque você está fazendo ainda na direção do Espírito Santo de Deus. Não perca o temor, mas somos dependentes 100% do Espírito Santo de Deus. Todo sermão que eu monto, toda a palavra que Deus me dá, eu ajoelho, eu sinto, eu onde eu estou, eu entrego a palavra dele a Ele, para que Ele me usa. Toda a minha pregação, toda vez que eu vou em algum lugar, quer seja num culto na casa, um culto ali, uma visita, num cemitério, no hospital, eu entrego a minha vida ao Espírito Santo de Deus. Eu sou 100% dependente dele, porque eu sei, irmão, que no dia que ele sair, eu não sou nada. Eu faço como Davi fez no Salmo 51. Crie em mim um coração puro, crie em mim um espírito reto, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Tudo que fizer, igreja, faça na direção, na orientação. Vai cantar o hino? Ah, eu quero cantar o hino. Espírito Santo. Deus te deu uma palavra? Espírito Santo. Vai comprar algo? Espírito Santo. Vai viajar? Espírito Santo. Vai mudar de lugar? Espírito Santo. Ele vai te direcionar. Ele vai confirmar na sua vida. Os talentos que nos foram confiados, os que granjearam, os que multiplicaram, com certeza serão recompensados no tribunal de Cristo por isso. Mateus 25, do 14 ao 30, está lá a parábola dos 10 talentos. A um foi dado 5, a um foi dado 2, e a um foi dado 1 talento. O que recebeu 5 talentos, cheio do Espírito Santo, vai estar no tribunal de Cristo, porque granjeou, multiplicou, cuidou, zelou daquilo que Deus deu para ele. Quantas pessoas que são cheias do dom, cheias de talento do Espírito Santo de Deus, e desperdiçam, estão paradas. Enterrou o talento como essa pessoa aqui, ó. Você está me ouvindo aqui, ó, enterrou seu talento. É noite de você desenterrar. Antes de acabar esse ano, só 3 dias. Ainda dá tempo de você se converter e se arrepender. Volte a granjear o seu talento. Volte a sonhar. Volte a orar. Volte a cantar. Volte a pregar. Volte a visitar. Volte a fazer a vontade de Deus. Algumas pessoas comentam: você grita tanto. Estou olhando para a tela do celular, e eu sei que algumas pessoas estão do outro lado, eu já ouvi isso. Para que gritar tanto? Mas domingo passado, quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, 2-1 em cima do Vasco, os corintianos estavam gritando pela rua, era ninguém em moto, sem escapamento, era rojão. Dia 24, agora vai virar o Natal, era tanto rojão, era tanto barulho, agora vai virar o ano, é tanto barulho, tanta gritaria. Eu também já gritei muito pelo Corinthians. Não, você prega de outro jeito, começa até manso, daqui a pouco eu estou gritando. Vamos para as obras destrutíveis, obras que não passarão pelo fogo do Espírito Santo, no tribunal, no bema, naquela mesa que vai estar montada com galardão ali para ser entregue, com coroas, com salários, com recompensa, com coisas gloriosas. A Bíblia ensina que as obras do crente passarão pelo fogo divino, e se a obra sofrer detrimento, que nós vemos em 1 Coríntios 3, essa obra não será recompensada, não vai ter um brochezinho, vai ter um clipe para você. Se a obra de alguém se queimar, 1 Coríntios 3,15, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Essa pessoa tem que levantar as 2 mãos para o céu e agradecer porque ela foi salva. Mas ela não vai ter, mas não é medalha de consolação, 3º lugar. Vai receber um troféuzinho de goleiro mesmo vazar. Não vai receber nem uma harpa, nada.
Vai riscar. Mas foi salvo aqui, ó. 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Vamos entrar na primeira que é agora. Não passou no fogo. Porque esse material, irmão, não passou no fogo. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Alguns interpretam que a pessoa vai perder a salvação. Mas a maioria dos biblistas, a maioria dos teólogos, a interpretação correta desse texto é que eles serão salvos. Como que, aqui, ó, todavia, ó, mas o tal será salvo. Então vai perder a salvação. Porque interpreta esse texto, alguns biblistas interpretam que a pessoa vai ser salva como pelo fogo, vai perder a salvação. Negativo. Não procede essa interpretação. Alguns fazem polêmica nesse versículo, mas a maioria dos intérpretes que são idôneos, fiéis à interpretação bíblica, o tribunal de Cristo vai ser para salvo. E perderá o galardão, sim, porque as suas obras vão passar pelo fogo, mas não perderá a salvação. Estou entendendo? Perderá o galardão, mas não perderá a salvação. Não vai ter uma coroa, não vai ter nada. Nós vemos aqui em 2 Timóteo 4:8, Paulo falou que eu espero a coroa que será dada não só a mim, mas a todos amarem a sua vida. Vai ter crente que não vai receber coroa nenhuma. Por quê? Porque a obra dele, aqui, ó, como o primeiro material, não passou pelo fogo. O primeiro material destrutível é a madeira. Lembra que o altar de holocausto feito de madeira da casa? Lembra que o altar de incenso de madeira? Lembra que a arca de madeira? Tem 3 arcas na Bíblia, né? A arca de Noé, a arca da aliança e a arca que Moisés foi colocado. Aquele cesto é uma arca. A arca representa a salvação, mas não é o momento para nós falar por isso. A madeira, ela simboliza as obras humanas. A madeira representa a humanidade. Cristo foi pendurado na cruz. Ali foi pregado todo o pecado da humanidade em Cristo. É uma figura de uma árvore que cresce por si mesma. Então a obra representada por madeira é aquela pessoa que faz algo para ela, faz algo por ela. Tem ou não tem? Pessoas que cantam para ela, pregam por ela, fazem para ela. Egoísta. Ela não pensa no reino. Ela não pensa em Deus que deu para ela um bom talento. Não. São pessoas egocêntricas, hedonistas. Prazer só para si. Obras de madeira são obras dos crentes que buscam a própria glória. Obras de madeira qualquer um pode fazer. Aí Lucas 6, 33 e 34, ó. Lucas 6, 33, 34. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestais àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro. Obra de madeira, irmão, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode dar um prato de comida para outro. Qualquer um pode dar um copo d'água para outro. No dia do julgamento de Cristo, eles não receberão por essas obras, pois madeira não resiste ao fogo. Madeira queima. Quer fazer uma fogueira? Põe madeira, é ou não é? Quanto mais madeira você põe, mais fogo vai queimar. Muitos fazem obras na igreja para o crescimento pessoal e não por amor à obra de Deus. Faz para subir de cargo. Muitos fazem obra para ter uma credencial. Poxa, tem aqueles que fazem por amor, tem aqueles que fazem para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo. Mas tem muitos que fazem a obra de Deus para receber recompensa na terra, para receber recompensa de homem, para angariar tesouro, irmão. Pega esses famosos aí, ó. Pregador famoso, cobrando para pregar. Cobra para
E usa a mesma palavra pejorativa aqui, safado. Já falei. Safado sem vergonha, usurpando a noiva, roubando a noiva, ladrão, tirando o couro, a lã das ovelhas. Aí eu não compro para pregar, mas eu quero ficar no hotel, com não sei o que lá, eu preciso da passagem aérea, da passagem de carro, do Uber. Não está cobrando para pregar, que hipocrisia. Está cobrando sim. Não acho errado, uma ajuda de custo. De vez em quando eu dou para alguém que vem aqui sobre o meu coração. Coloco no bolso paletó, para Deus abençoar a pessoa, porque Deus abençoou com bênçãos superiores. Mas quando a pessoa faz aquilo, não só pensando na recompensa da terra, madeira, não haverá galardão para ela. Pessoas que fazem a obra sem a presença de Deus. Lembra de Sansão? Era o homem mais forte do mundo, com a presença de Deus. Sem a presença, ele não conseguia quebrar uma vareta. Sem a presença, ele levantava 100 quilos no supino, não. Nem 50. Sem a presença, ele levantava saco de cimento. Sem a presença, ele era comum igual eu e você. A força de Sansão não estava na sua musculação, no seu porte físico, e nem na sua fé de trança. A força de Sansão estava no Espírito Santo de Deus. Aí quando ele tirou o Espírito Santo e fez obra como de madeira, ele caiu, ele foi furado os seus olhos, ele foi levado como escravo, ele foi zombado, ele passou vergonha. Furou seus dois olhos, arrancou. Deus ainda teve misericórdia dele. Que quando chegou naquele templo de Dagon, lotado, milhares de pessoas ali dentro, ele pediu para aquela pessoa que o levou ao céu colocar perto da coluna central do templo e fez a sua última oração a Deus, pedindo a última força do Espírito Santo por misericórdia e graça. Ainda deu a ele a última oportunidade para ele cumprir o propósito que ele veio à terra, que foi julgar Israel. Atos 19 vai narrar a história de 7 filhos de Seva, que foi expulsar o demônio no nome do Cristo que Paulo pregava. Passou a maior vergonha. O demônio pegou ele, deu um couro de 2, 5 fugiu e ficou logo nu, deixou os 2 nu, pelado. Passou vergonha, depois você lê Atos 19. Passou vergonha, os 7 filhos de Seva. 2 foi envergonhado, por quê? Porque a sua obra era de madeira, era obra para si mesmo. Segundo material que destrói, o feno. Feno é capim, é erva seca. São obras aparentes, só tem aparência. Parece que é crente, parece que é pastor, parece que é uma boa mulher, parece que é um bom filho, parece que é um bom amigo, parece que é um bom cristão. Mas como diz o adagio popular, nem tudo que reluz é ouro. Tem coisa que parece, mas não é. É o feno. É uma obra sem consistência, sem vida, tais como a erva seca. Isaías 15:6 aí, ó. A erva seca e cai. Isaías 5:6. Aleluia por essa boa palavra. Perdão, Isaías 15:6. Porque as águas de Minrim serão pura assolação, porque secou o feno, defiou a erva e não há verdura alguma. O feno murcha, seca-se, passa, o fogo queima, o capim é perecível e representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Vê aqueles pregadores que não dão glória durante o culto, não dá um aleluia, não fala um mistério, não fala uma língua estranha. Aí quando pega o microfone, quer colocar fogo na igreja, quer colocar os mãos para cima, quer falar língua estranha, na hora que pega o microfone, quer forçar a igreja da glória. Mas eles não dão um exemplo, é feno. Pregadores que andam com segurança,
Pregadores, pastores que estão entesourando para si, acumulando para si tesouros. Infelizmente, hoje, uma boa parte dos cantores e pregadores fazem isso para a glória própria, por dinheiro, por fama, e não para Deus. É feio. Mas esses que fizeram tais coisas, ou fazem, já receberam o seu galardão. Mateus 6:2, ó. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, ou fêmea, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Vendo, em verdade vos digo que já receberam o seu. Versículo 5: e quando orares, meu Deus, toma, tapa na cara, minha e sua, não seja como os hipócritas, pois se comprares em orar em pé nas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Vendo, em verdade vos digo que já receberam o seu. O último tapa na cara, versículo 12. Não, versículo 16, perdão. 16. E quando jejuais, não vos mostrais contristado como os hipócritas, porque eles seguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu. Então, quando você der esmola, quando você orar, quando você jejuar, não precisa tocar trombeta, não avisa. A Bíblia diz: dá com a direita para a esquerda, não. Quem faz para se aparecer, irmão, é feno. Naquele dia vai dizer: Senhor, mas eu fiz um monte de coisa no teu nome. Você vai falar: não tem galardão, não tem garantia, não tem nada para você. Terceiro material, palha. A madeira tem certa consistência, é ou é? E ó, madeira, consistência. Tem umas que é pesada, né? Se tocar a árvore, derruba, a árvore cai, amassa tudo, quebra tudo. Mas a palha é muito fraca. A palha não resiste ao força do fogo. O vento leva com facilidade. Salmo 1:4 aí. Salmo 1. E o verso 4: não são assim os simples, mas são como a moinha, que o vento é palha, é instável, não pode misturar com o trigo. A palha representa a obra sem firmeza, ou seja, por crentes que são incapazes, por exemplo, por alguém não preparado para fazer tal obra. Pessoas que não concluem o que começam, é palha, é só barulho. Tem pessoa que tem um monte de ideia. Teve vários já que vem aqui: vamos fazer evangelismo, vamos fazer isso, aquilo, outro, conta comigo, pai. Cadê? Palha. Nossa, irmão, você iria fazer isso, aquilo, outro, pai. Palha. Eu não caio em conversas de ninguém. Deus me dá a direção. É Deus que nós vemos aqui em 1 Coríntios 3. Apolo plantou, Paulo regou, o pastor Francisco plantou, o pastor Marcelo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, irmão. O Parque Fernanda, Deus que dá a estratégia, Deus que dá o crescimento. Quantas almas que Deus abençoou aqui, quantas famílias se fortaleceram aqui no Parque Fernanda. Infelizmente, muitos ficam mudando de igreja a todo momento, pensando que seus problemas acabaram. Essas pessoas são como a palha, que se movem com facilidade e se deixam ser levados para qualquer lugar. Ficam se movendo para todo vento de doutrina. Efésios 4:14. Olha aí, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, igreja de Coríntios, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, a palha, ela é levada, irmão. Um vem e dá aquela música no ouvido, convence ele e vai embora. O inimigo sopra alguma coisa. Quantos, irmão, estão fora da igreja por causa de outra pessoa? Quantos que saíram da igreja porque alguém não cumprimentou, porque não teve oportunidade no culto, porque a palavra ele achou que foi direta para ele, porque Deus levantou alguém em profecia quando ele se consertar, ou porque levantou a calúnia de difamação. Nada, irmão, é motivo para nos tirar da presença de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12. Está aí no esboço aqui, ó.
principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu vou justificar para Deus que eu fui uma palha andando de um lugar para o outro por causa de fulano, ciclano e beltrano? Seu argumento não vai colar naquele dia. Não vai colar com Deus. Cuidado. Olha aí, ó. Hebreus 12, 29, ó. Cuidado. Hebreus 12, 29. Sabe o versículo lá? Vamos saber agora. Não sei. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Para concluir, no tribunal de Cristo, os crentes fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente. Eles receberão seus galardões, suas coroas, seu salário. Jesus é quem fará a criteriosa avaliação das obras dos salvos para dar a cada um conforme o seu trabalho. Há um segundo evento que ocorre para os santos da igreja logo após o arrebatamento. Está em Apocalipse 19, do 7 ao 9, que a ceia das bodas do Cordeiro podemos falar o mês que vem. Nessa ceia, Cristo será o noivo e a igreja a sua noiva. As bodas celebrarão a união formal de Cristo com a sua igreja, um relacionamento eterno. Até este momento, estávamos separados, um no céu e a outra na terra. Mas deste instante, ou seja, no momento do arrebatamento em diante, estarão sempre juntos naquele que nos garante. Vale a pena ser fiel, igreja. Eu sei que o ano 2025 foi um ano difícil. Foi um ano de perdas, de lutas, desafios. Talvez você perdeu alguma pessoa, não fisicamente, mas perdeu socialmente. Eu quero dizer para você, igreja, que 2026 vai ser pior. Que isso, pastor Marcelo? Vai ser pior. Mais pessoas partirão, mais pessoas morrerão, mais provas virão, o amor de muitos se esfriarão. Mas eu quero te dizer uma coisa, que em 2026, se você permitir, o Senhor Jesus estará contigo todos os dias, te fortalecendo, te dando graça, te dando sabedoria, te dando vitória, te galardoando na terra, para te levar para o céu. Não perca a coroa. Apocalipse 3:11, igreja, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Valerá a pena naquele dia. Você recebeu o galardão. Uns vão ter uma coroa enorme que não vai nem caber na cabeça, de tanta obra que fez. Vale a pena fazer para Cristo, fazer para Deus, fazer na direção do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês. Eu sou grato por cada irmão, por cada irmã, pelos obreiros, pelo presbítero Juarez, presbítero Zé Pereira, diaconisa Márcia, diaconisa Nilce, pela minha família, pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, pelos que não puderam vir. Que 2026 nós possamos prosseguir firmes, possamos prosseguir fortes na presença do Senhor, sabendo que a nossa recompensa virá de Deus. Amém. Esta é a palavra.